E aí, beleza, rapaziada? Bem-vindos a mais um vídeo. Pois então, eu tô assim hoje, acabei de voltar aí da academia, dar uma voltinha de bike, mas eu decidi gravar um vídeo, tô com material fresco aqui na minha cabeça, e é sobre os privilégios masculinos. Então vem aí comigo e vamos falar desse tema e por que nós passamos por uma lavagem cerebral atualmente. Nós passamos por uma lavagem cerebral, e é isso que vem acontecendo desde a década de 70 com diversos movimentos feministas. E não estou criticando esses movimentos na totalidade, de forma alguma. Afinal, até eu, até você, muitas pessoas aqui, qualquer pessoa, na verdade, contém traços feministas também em seus pensamentos e tudo mais. A entrada da mulher no mercado de trabalho foi excelente. Essa questão também delas, vamos ver, ter seus próprios empregos, cuidarem mais da sua vida e cuidar de si mesmo também foi sensacional. Não acho que nenhuma pessoa deve se doar 100% por uma família, por um relacionamento. Não é o dever dela e nem deveria ser. O investimento pessoal está para o homem, assim como para a mulher, pois é uma forma de encontrar o significado da sua vida e melhorar como pessoa. Mas o que eu tenho como crítica é a desvalorização do masculino. É a transformação de um homem com características dele de nascença, que são características como ter bastante dedicação, ter bastante persistência, seguir a sua própria testosterona no sentido de correr atrás do que precisa, não demonstrar tanto os sentimentos. O homem por si só ele é mais fechado, a gente sabe disso, que a sua própria parte cerebral é feita, né, para tranquilizar as pessoas à sua volta e não demonstrar insegurança, pois isso é visto como fraqueza para o nosso sexo e para o feminino é visto como uma insegurança, algo normal e algo do próprio ser. Enquanto para a gente isso é visto como algo muito ruim. Então, essas características que são consideradas é o que chamam de privilégio masculino. Privilégio. Eu não sei como isso pode ser considerado privilégio, pois a gente passa por diversas coisas. Vamos começar com alguns pontos, então. A gente vai começar inicialmente pela questão do voto. O voto, ele não veio de graça para os homens. O voto, ele começou a ser adquirido, ele foi possível para os homens, não em sua totalidade. Começou com os homens que faziam serviço militar e também com homens que tinham grandes quantidades de terras, por exemplo, nos Estados Unidos. Por quê? Porque como eles continham uma parte do país, uma pequena partezinha, eles tinham direito ao voto. Ou seja, aquilo é justo, aquilo é uma troca. Então, o que acontece é que as mulheres não votarem era simplesmente também uma questão de justiça, pois como elas não realizavam o trabalho militar, elas não tinham esse direito. Agora, no sentido, se ela possuía uma terra dela e não pudesse votar, realmente nesse sentido é injusto e deveria ser possível para ela. Então não homem, bababá, tem que não. Tudo tem um meio termo, né? E tudo tem esse sentido, beleza? Então, nesse ponto, as coisas começaram a mudar. E hoje em dia, os homens eles têm certas obrigações que são vistas como privilégio. Por exemplo, nós temos obrigações que é a obrigação da performance. Pensa aqui comigo. Tem um cara com 40 anos que ele ainda mora com os pais por necessidade. Repare, eu digo por necessidade. Porque se esse cara mora com os pais já têm uma certa idade, né? Até porque ele tem 40. Então ele vai lá cuidar dos pais, por exemplo. Cara, isso é extremamente nobre. Você tá junto com a sua família, você tá abrindo mão de uma vida mais sozinho e essas coisas para ficar com eles. Pode até ter mais algumas vantagens para você, mas você está abdicando de coisas, de possibilidades para estar com eles. Coisa que não é todo filho que faria. É lindo e eu aplaudo um cara que faz essas atividades, beleza? Então, o mesmo caso é para as mulheres. Na verdade, quando tem uma mulher com 40 anos, que ela também realiza uma atividade, por exemplo, por questão financeira e tudo mais, ela não conseguiu sair da casa dos pais, ela ficou até essa idade lá, não tem problema algum. Isso é visto como algo realmente normal. Mas um cara que fica na casa dos pais por necessidade, esse cara ele é visto como um fracassado. Esse cara ele não conseguiu se desenvolver no mercado de trabalho, ele não conseguiu ter boa performance, logo ele é visto com um valor muito menor do que outros caras. Isso é simples e até nós acabamos por fazer esse julgamento. Nós, eu digo homens. Então, o VSM desse cara, o valor sexual de mercado dele, está abaixo de outros, porque ele não
realmente tem um valor grande devido a não ter um trabalho fixo, não ter se realizado, não ter concretizado a parte financeira dele. E isso aqui no Brasil é muito comum. Nós somos um país subdesenvolvido. Nem todo mundo, nem todos os homens vão conseguir ter uma carreira de sucesso, decolar e tudo mais. Você deve e pode se esforçar o máximo que conseguir, mas nem todo mundo. A natureza e a sociedade não é justa. Eu gostaria que fosse, mas infelizmente não é. Algumas pessoas nascem com mais degraus, umas etapas acima da escada, e outros nascem abaixo. E cabe às pessoas conseguirem arrumar aquelas lacunas lutando para conseguir chegar lá. No mesmo caso da minha aparência, eu tenho uma aparência que eu diria que é mediana, enquanto tem caras que nasceram com uma aparência muito bonita. Os caras nasceram olho azul, alemão, cara de 2 metros de altura. Esse cara, ele tem uma vantagem genética sobre os outros, mas não adianta um cara que não é bonito, um cara que está na média ou abaixo, fica lá, mas eu também quero uma aparência assim, eu também quero, bababá, oh Deus, me entrega isso. Não adianta, o que a gente pode fazer daí faz uma plástica, faz harmonização facial, enfim, vai atrás do procedimento estético que vai melhorar sua autoestima da melhor forma possível. Esse é o caso. Não adianta a gente chorar, a gente tem que realmente fazer as coisas acontecerem, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É mais esse o significado que eu quero trazer nesse vídeo, onde esses privilégios masculinos que tanto falam não existem. Vou dar um outro exemplo aqui sobre o cara ele ter outros privilégios, como por exemplo esse ingresso no mercado de trabalho. Pensa comigo, é realmente tão vantajoso, é realmente tão feliz assim trabalhar? Eu, atualmente, como eu tenho a minha própria empresa e também trabalho no mercado familiar, eu sou muito realizado. Eu amo estar junto dos meus pais, poder trabalhar junto deles, poder desenvolver e também tratar aquele negócio como se fosse meu e depois eu vou para a minha própria empresa que realmente é minha. Eu amo essa questão da posse dos meus bens materiais, né? Mas tem caras que não, e da mesma forma, vamos dizer, os caras normalmente eles costumam fazer trabalhos muito mais complicados. Então você raramente vai ver, na verdade, vou dizer por mim, eu nunca vi uma mulher pedreira. Eu nunca vi uma mulher trocando o cabeamento da luz elétrica. Então, também nunca vi nenhuma numa mina de mineração, certo? Porém, eu vejo homens nesse sentido o tempo todo fazendo esses trabalhos que contêm maior risco. Trabalhos que necessitam de mais força física, trabalhos que não necessitam tanto do psicológico e eles acabam por receber salários que não são aquilo tudo e também vão fazer esses trabalhos onde ocorre maior risco de vida. Isso é um privilégio, portanto, eu gostaria de abdicar de alguns desses privilégios, não é mesmo? Porque realmente não pode ser considerado um privilégio a partir do momento que coloca sua vida em risco. Enquanto as mulheres, elas têm muito mais essa possibilidade e por isso fazem escolhas para outras profissões. E é por isso que você vê muito mais mulheres hoje em dia indo atrás da sua carreira e tudo mais, o que eu considero muito correto, e buscando por formas como mais faculdades e tudo, tanto que hoje em dia, se eu não me engano, no Brasil, mais de 60% das pessoas na faculdade são mulheres buscando evoluir na sua carreira, pegar o diploma e melhorar de cargo. E os homens não, eles acabam deixando a faculdade para lá e acabam seguindo outro caminho e tudo mais, seja de empreender, seja pegar um outro trabalho cíclico, alguma coisa assim. Ou seja, o que nós vemos é uma inversão de valores do que vem acontecendo. Isso não são considerados privilégios, isso é considerado a carga do que o homem precisa ter. Ele precisa ter sucesso, ou seja, é meio que ele é obrigatório a ter um sucesso físico, um sucesso psicológico, um sucesso material, sucesso de status, ou seja, o cara tem que ter um emprego bem reconhecido, ele tem que ter muito dinheiro, ele tem que ter um bom físico, uma boa aparência, 1000 características para que ele seja visto como alguém de valor. Enquanto para as mulheres não, simplesmente uma mulher por ter nascido, por ser mulher, ela já tem mais valor do que um cara com um VSM alto, por ela simplesmente ser mulher. Olha aí, então nós temos essa grande justiça. E eu não vou ficar aqui dizendo, nós temos que mudar isso, não é nada disso. É assim que o mercado funciona. Isso é uma questão que no futuro pode vir a se corrigir, acho interessante que se corrija, né, essa equilíbrio do valor das pessoas, mas uma coisa que nós podemos fazer agora é aumentar o nosso VSM, é melhorar, é buscar uma boa vida e muitas vezes o que eu acho mais interessante, como foi o caso do meu emagrecimento, desses 30 e poucos quilos,
Quando você entra no caminho, na jornada de desenvolvimento pessoal, muitas vezes o cara entra porque ele quer também ter acesso a mais mulheres, mulheres de mais valor, esse cara, muitas vezes na metade do caminho, desiste. Ele fala, não, meu foco era esse, meu foco inicial era esse aqui. Porra, eu acabei de ver que a academia me faz feliz, o juntar dinheiro me faz feliz, eu não quero saber de mulher. O cara continua gostando, isso aí não muda nada, né? Não tem esse negócio da masculinidade frágil. Mas esse cara, ele passa a se cuidar, ele passa a focar tanto nele que ele não vê mais sentido em ter uma pessoa do lado, em começar a se abdicar de tantas coisas para um relacionamento ou para qualquer outra coisa, porque ele já tem o seu próprio caminho, ele já está satisfeito consigo mesmo. A palavra solitude, ela pode ser encontrada hoje em dia, ainda mais com tecnologia e tudo que preenche bastante o tempo do cara e faz o tempo dele se tornar cada vez mais valioso. Então, isso é muito bom. Alguns mais dos privilégios que o homem tem também é a questão da separação dos bens no divórcio. Então, ele pode entrar muitas vezes com a maior parte do dinheiro. Repito que eu digo muitas vezes. Às vezes a mulher também acaba entrando com boa parte do dinheiro, acaba ajudando em diversos casos, certo? Mas o que a gente vê em suma são homens que conquistaram um grande patrimônio, abrem as portas para uma mulher com um cargo muito inferior ao dele entrarem na sua vida e, com o primeiro motivo, ou caso tenha algum acontecimento, essa mulher ela sai e leva 50% dos seus bens. Então esse cara que passou boa parte da vida conquistando as coisas, lutando com a sua performance, acaba sem nada no final da vida. E com isso, nós chegamos à estatística que 80% dos moradores de rua são homens e também que os homens eles sofrem mais violência doméstica do que mulheres. E isso daí foi uma coisa que eu falei, como assim? Isso não é possível, né? Afinal, a gente está acostumado a ouvir sempre o oposto. Falou em violência doméstica, você já imagina um cara levantando a mão. Pô, acabou dando um problema aqui na minha câmera, então vou regravar só essa parte final aqui. Então lembre-se que se você é homem, você tem 5 vezes mais chance de ser assassinado do que uma mulher. Exatamente, pois 92% dos assassinatos do Brasil são homens. Normalmente são homens contra homens. Então isso vai ser também, eu vou retratar num outro vídeo o motivo disso acontecer, herança social e tudo mais, o porquê isso vem acontecendo. Mas o que a gente vê é essa inversão de valores, onde manipulam os dados, pegam aquilo para deixar da forma onde a mulher vai ser o mais vitimizada possível, e então jogam na mídia, pois isso vai atrair muito mais pessoas, e é o que a gente está vendo no Ocidente inteiro, onde no Oriente isso não acontece, e nós vemos diversos problemas que acontecem somente aqui e lá fora não. Não estou dizendo que retornar para o passado, para como era a melhor forma, pois também não penso desse jeito, né? Mas estou dizendo que tem muita coisa ainda que deve ser pensada, que deve ser ajustada, e as coisas não estão como deveria ser, principalmente aqui no Ocidente, nesse sentido feminismo, machismo, onde não se encontra a igualdade, beleza? Então, fico feliz por todo mundo que me acompanhou e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada!